Bom, amados, nós vamos partir aqui da página 259 do nosso livro, né? Eu pretendo trazer o resumo aqui de alguns pontos aqui a partir dessa página, né? E, nossa, parece que faz uma eternidade que a gente se viu, né? Porque semana passada foi o feriado, a retrasada nós foi por vídeo, né? Porque foi cancelada a presencial, mas não sei se os irmãos chegaram a assistir o vídeo. Sim. Seria todos. Os dois. Então, ótimo. Sim, a parte 1 e 2. Parte Né? Que bom, então. Então, o conteúdo, tem alguma dúvida daquele... Se é que lembram, né? Se é que lembram, porque A tem... minha única dúvida é se o Alan entendeu. Quem? O Alan. É Alan, né? Quem é Alan? Não sei. Então, na aula... Ah, sim. Na aula, o aluno de lá. O aluno de lá, que eu nem sei quem é. Mas tudo bem. Você explicou umas 3 vezes a mesma coisa para ele, Ah, ele entendi. continuou sem entender. Ah, tá. Lembrei da situação. Mas, bom, vocês entenderam, né? Então, Eu entendi, então tá ótimo. perfeitamente. Tá ótimo. Nenhuma dúvida. A gente pode continuar, então, aqui eu quero falar, então, sobre a hierarquia, né? E a classificação dos anjos. Então, eu fiz um resumo aqui, mas está na sequência. Porque a gente percebe que existe uma organização muito bem harmoniosa e definida a respeito dos anjos. Os anjos, eles, como a semelhança dos homens, lógico, guardadas devidas proporções, a semelhança dos homens, os anjos também têm características pessoais, ou seja, não é que todos os seres angelicais são iguais, né? Eu não estou falando nem de questão de aparência, estética, não é nem essas questões não. Mesmo porque da forma que eles aparecem na Bíblia, é uma forma mais representativa do que de fato como é, né? Então aparece lá um anjo com 4 rostos, um anjo com asa, com 6 asas. Não é que eles são de fato daquela maneira, né? A estética, a aparência. Aquilo é uma visão que traz uma mensagem. Então é por isso que existem aquelas características na visão. A gente não consegue afirmar nem que é daquela forma, como também não é. Mas aí então fica sempre essa questão que possivelmente não é, né? Porque existem características diferentes, representações diferentes. As asas, por exemplo, 6 asas cobrindo o rosto, os pés e 2 voando, existem representações disso. Um anjo com 4 rostos, então existe uma representação nisso. Então a gente tende a entender que não é daquela, é mais para não do que para sim, entenderam? Então, né, se de repente chegar no céu, você fala, André, você falou que não era, eu estou vendo um anjo, agora é. É por isso que eu estou falando, né? Não estou categoricamente afirmando. Mas a questão é que eles têm características e funções diferentes. Como nós já aprendemos, acredito eu, em outras ocasiões, que a Bíblia, quando trata de hierarquia, não é hierarquia como nós temos hierarquia, ou seja, seres superiores sobre outros. Não é esse sentido, né? Como, por exemplo, existe uma ordem criacional, que a gente chama, ordem funcional, que é homem e mulher. Só para pegar esse exemplo da criação e dos seres humanos. Então, é lógico, o pecado, o machismo, isso é fruto da queda do ser humano. Então, é por isso que a gente tem essas compreensões equivocadas. Não, o homem é superior. Não, a Bíblia não ensina isso. Mas o homem não é líder? Não, líder é uma coisa. E quando a gente pega os conceitos bíblicos, na verdade, aqueles que têm funções, entre aspas, superiores, de liderança, mais recursos, são exatamente esses que são considerados os menores, os servos e os últimos, né? Então, as categorias da Bíblia, ela é invertida quando comparado com as nossas categorias de estruturas de pecado, na verdade, que é o que nós vivemos. Então os anjos é a mesma coisa. Então quando a gente fala de um arcanjo, por exemplo, não é que ele é superior, é que ele de fato tem uma função no reino de Deus. Então a gente vai ver o Gabriel, o querubim, o serafim, os demais anjos e tal. Então só com essa introdução, para dizer que quando eu vou falar que quando a Bíblia e os estudos falam de hierarquia, nunca é nesse sentido que eles são superiores e tem outros subordinados, né? É que eles têm funções. Então qual é a função do arcanjo Miguel? Qual é a função do Gabriel? Qual é a função do querubim? Qual é a função do serafim? É nesse sentido que eu quero trazer aqui essa estrutura funcional
e não hierárquica, né? Nesse sentido de estratos e tal. Então eu separei aqui, amados, que é o que está na página 259, que é o anjo do Senhor, né? Então está aí no nosso livro, o anjo do Senhor, e aí é uma designação especial no Antigo Testamento, é o anjo do Senhor, né? Vem com esse título específico. Podemos ler 60 ocorrências no Antigo Testamento, onde sua aparição e autoridade o classifica de forma especial. Então olha só, são 60 citações deste anjo específico, né, que é o anjo do Senhor. Aí eu separei aqui, vamos ler nos textos, Gênesis capítulo 16, verso 11, só para a gente pegar os textos aqui e ir acompanhando, para a gente identificar esse anjo. Quem é esse anjo? Né? É um anjo diferenciado. Ele carrega o nome do próprio Deus. Esse anjo, me parece que lá em Êxodo, eu não separei esse texto, mas lá em Êxodo, é um anjo que Deus diz que não perdoaria a rebelião do povo. Ou seja, é um anjo que tem poder para perdoar pecado, para executar logo o juízo. Então olha só que coisa interessante. A quem é dado tal autoridade de perdoar pecados? Bom, nós sabemos que só Deus pode perdoar pecados. Não é isso, irmãos? Só Deus. Lembra de Jesus lá? Quando ele disse, ó, perdoados são os seus pecados. Aí o povo logo murmurou, falou assim, quem é esse que perdoa pecados? Só Deus que pode perdoar pecado, mas Jesus era Deus. Então esse anjo aqui também, a gente chega à conclusão que era a própria representação de Deus. A gente chama aqui de uma cristofania, ou de uma teofania, né? Ou seja, uma manifestação do próprio Deus em forma de anjo. Então é uma aparição de Deus, tá certo? Então capítulo 16 de Gênesis, verso 11, alguém achando? Pode ler, por favor. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terá um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha só, então mais um texto do capítulo 18 de Gênesis, que é um pouquinho mais para frente, verso 2, só para a gente ir acompanhando os textos bíblicos e aí percebendo quem é esse anjo, né? Esse chamado anjo do Senhor. 18 e 2 de Gênesis. Achando, quem achou, leia, meu irmão. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Bom, 3 homens apareceram a Abraão, né? 3 homens. 2 nós sabemos que foi lá para Sodoma e Gomorra, não foi? Que eram os 2 anjos. Então olha só, esses anjos, eles apareceram em forma de homem, se transfiguraram em forma de homem. 2 desceram lá para Sodoma e Gomorra e um ficou conversando com o próprio Abraão. Esse um era a própria representação de Deus, o próprio Deus. Mas eram anjos em forma de homens. Vamos ler lá em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículos de número 2. Olha que coisa interessante. A Bíblia ela vai aqui trazendo a respeito desse tema, ou seja, do anjo do Senhor, textos, né, que vão confirmando que esse anjo de fato ele é um ser diferenciado dos demais seres angélicos. Então capítulo 3, muito conhecido, que é a sarça, né, a visão da sarça ardente, verso 2, ó, até o 6. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então perceba a expressão, irmãos. Essa expressão não aparece em nenhum outro ser angélico, apenas a esse, ou seja, o anjo do Senhor. Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Olha só. Então aqui aparece o anjo do Senhor, que é a própria representação de Deus. Outro texto, amado, semelhante, é Juízes,
capítulo de número 2, um pouquinho mais para frente lá, depois de Deuteronômio, Josué, aí logo vem Juízes, né? Tentei separar, inclusive, aqui na ordem, só pulei Josué, mas depois a gente dá uma recuada aqui. Capítulo 2, logo o verso de número 1, ó. Juízes 2 e 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir. Olha que coisa interessante. O anjo do Senhor dizendo: do Egito fiz, né? Ou seja, eu fiz. Então o anjo falando na primeira pessoa a respeito que ele fez subir o povo do Egito. Quem fez subir o povo do Egito? Foi o próprio Deus, né? Então fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Olha a voz do anjo na primeira pessoa. Então é o próprio Deus, né, dizendo, já que a gente está em Juízes, para não ir para trás e voltar aqui, vamos para o capítulo 13 de Juízes, e aparece esse mesmo ser. Capítulo 13, versículos de número 18. Um anjo, aliás, o próprio o verso, o 13, o 15, vão trazer já as expressões aqui, vão repetir, né, as expressões. Por exemplo, o 15 vai dizer o seguinte, aliás, o 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá, olha só, o 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor. Então, aparece no 16 de novo a expressão, o anjo do Senhor, pelo menos 2 vezes no versículo. Mas o 18 diz assim: e ao anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E a gente já recorda, inclusive, de Isaías, quando diz que o nome de Jesus seria, um dos nomes de Jesus seria Maravilhoso Conselheiro. Esse anjo, então, a gente entende que é o mesmo anjo que aparece lá para Abraão, que aparece lá em Êxodo para Moisés, né? Outro texto, agora em Josué, capítulo de número 5, verso 1, que eu acho que eu até li na última aula que nós tivemos presencial, eu li isso aqui, mas vamos novamente recorrer ao texto, né? Só para confirmar aqui. O capítulo 5 de Josué, verso de número 1. E depois a gente vai, inclusive, para um pouquinho mais para frente. Será que eu acertei? É 1? Acho que não, né, irmão? É a partir do 13. A partir do 13. Não sei porque a referência estava 1, estava errado. Mas aqui, a partir do 13, ó, um anjo aparece a Josué, que é o título, mas o título a gente não considera tanto porque não é inspirado. O verso 14 vai dizer: disse-lhe, não, porque o Josué pergunta para esse, aparentemente era um soldado, né, que vinha ao encontro de Josué. Então ele pergunta: você é dos nossos, não é? Vem de paz? Como que vem? E aí no verso 14 ele diz: não, eu não sou um dos teus inimigos, né, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, a gente tem que observar isso aqui. Josué se prostra diante desse aparentemente homem, mas ele percebeu que não era um homem, né? Tanto é que ele vai e se prostra com o seu rosto em terra e adora. Então ele adora esse ser. E disse: que diz meu senhor ao seu servo? Olha que coisa interessante. Então disse o príncipe do exército do Senhor, a mesma fala do que o anjo do Senhor lá na sarça diz: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué assim fez. Se esse anjo fosse um anjo, né, um ser angelical, ele jamais, como fez lá em Apocalipse capítulo 19, quando João foi se prostrar, ele disse: não faça isso. Não faz isso não. Eu sou um servo de Deus, um conservo teu, adora a Deus. Então, olha só, a gente percebe então que esse ser, esse anjo do Senhor é a própria representação de Deus. Tá bom, irmãos? Então, só quando aparecer então anjo do Senhor, a gente sabe que não é um ser angelical, é a manifestação de Deus. E aí a gente vai falar aqui então o próximo ponto, que é o arcanjo Miguel, né? Quem é esse ser? O arcanjo Miguel. Aí a gente já está um pouquinho mais para frente aqui, né? O arcanjo Miguel, na página 262. O arcanjo Miguel. Ele aparece em quatro citações, 3 ou 4 citações. A primeira é em Daniel, então vamos pegar o texto da Bíblia lá de Daniel.
Daniel, capítulo de número 10, a partir do 10, né? Aliás, a partir do 13, capítulo 10 de Daniel. Aqui aparece então o chamado Arcanjo Miguel. Irmãos, biblicamente, ou seja, citação bíblica, apoio bíblico que nós temos, só existe, não é que só existe, mas a Bíblia só vai falar de um arcanjo. Se tem outros, a gente não sabe. E aquilo que a Bíblia não diz com clareza, a gente não afirma com certeza, no jargão que a gente tem na teologia, né? Então a Bíblia não apresentou com clareza, a gente também não vai afirmar com essa firmeza toda. Porque a tradição judaica, aí ela vai falar que tem Rafael, que tem Miguel, que tem Uriel, que tem sei lá quem mais lá. São 7 arcanjos. Eu estou falando da tradição judaica. Mas a gente tem que tomar cuidado sempre com essa questão de citações extra-bíblicas, né? Principalmente quando é para ensinar essas questões que para nós é muito complicado, porque se a Bíblia não traz, como que eles descobriram que tem esses outros? Meio complicado, né? E revelação é essa, que essa pessoa teve que Foi revelamento. é bem complicado, né? Uma coisa é quando a gente busca na informação da geografia, da história, da cultura, que aí são relatos que ele falou, não, tudo bem, tranquilo, a gente está pegando daquilo que é documental. Então, isso é registrado e foge de verdades bíblicas. A gente está pegando aqui informações que vão dar apoio para que a gente entenda um todo, né? Não forme uma doutrina, mas entenda o cenário, que é a questão arqueológica, a questão histórica, cultural, geográfica, etc. Então aí, tranquilo, não tem problema, a gente aceita. Mas quando vai falar de verdades, e essas verdades que a Bíblia limita demais, e a gente sabe muito pouco, na verdade. As ações dos anjos, nossa, de Gênesis a Apocalipse, é notório, é fato. Em Apocalipse é intensa, né? Apocalipse é anjo para tudo quanto é lado. Só que assim, a gente sabe pouco, é aquilo que a Bíblia fala de uma maneira muito pontual e a gente de fato, como eu vou trazer para vocês aqui algumas expressões, não deixa claro, a gente tenta buscar no original, o que o original fala, mas mesmo assim fica aquele negócio assim ainda bem enigmático, né? Um negócio bem superficial. E a gente se contenta com isso, infelizmente, tem coisas que a gente não vai conseguir. E aí tem gente que quer afirmar algumas coisas, eles são, no meu ver, mais corajosos do que sábios. Tem que ter coragem para você afirmar um negócio que a Bíblia não deixa claro, né? Então querem mostrar sabedoria, mas para mim é mais uma coragem. E eu não tenho essa coragem, não. Daniel, livro de Daniel, eu estou tentando achar Daniel. Vocês têm na minha Bíblia, se for arrancado aqui, o Daniel, mas acho que tem, né? Vocês acharam Daniel capítulo 10? Sim. É eu que não achei, mano. Eu estou em outro canto aqui. Daniel capítulo 10, a partir do verso de número 13, eu não vou ler tudo, mas vocês anotem aí para ler em casa, tá? Do 13 ao 21. Então vem aqui um anjo, né? Aparece ao Daniel, aqui desde do verso de número 10, 11, né? Já vem dialogando com o Daniel. Verso número 13 vai dizer aqui que ele é um príncipe, né? Então olha só que coisa interessante. O capítulo 12, é só para dar referência, eu não vou ler, tá? O capítulo 12, verso 1, do próprio Daniel. Aí já vai trazendo aqui, ó, o nome dele, né? Desse que aparece a Daniel atrás. E naquele tempo se levantará Miguel, ó, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Então ele é colocado aqui, inclusive, numa categoria de príncipe, que a gente chama de principado. Vai ver um pouquinho mais para frente, mas já para adiantar. Então o Miguel, ele é considerado como um príncipe. Quando a gente vai lá para Judas, lá no finalzinho da Bíblia, Judas, do lado de Apocalipse, né? Versículo de número 9, não tem capítulo, então é só versículo. Versículo de número 9, aparece novamente esse ser angélico. E aqui já traz, inclusive, esse título, né? Que ele carrega, ou essa função. Não é nem título, é função. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha que coisa interessante. Então mostra aqui que o Miguel, ele é um arcanjo. Então, pelo termo, nós sabemos que arque significa chefe, né? É um líder mesmo. Então, arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Então, ele tem essa função de príncipe, de liderança. Ele aparece na ocasião de Daniel relacionado à nação de Israel.
Ele aparece, então, em Judas aqui, diz que ele disputa lá com Satanás pelo corpo de Moisés, que foi escondido por Deus, né? Ninguém achou o corpo de Moisés, Moisés não foi sepultado. Não diz que ele foi trasladado, que ele foi levado por Deus, mas diz que o próprio Deus o sepulta. Olha que coisa interessante. E aí Satanás tinha um interesse no corpo, né, de Moisés, acredito eu, amados. Eu não sei nem se eu já falei para vocês isso em outra ocasião. Falei não, né? Não. Acredito eu que o interesse de Satanás pelo corpo de Moisés era justamente apresentar ao próprio Israel, porque o povo era propenso à idolatria. Moisés era um líder e foi um líder que a nação de Israel não experimentou igual. Então era interessante para ou talvez outra possibilidade, ou para que o povo idolatrasse esse corpo, ou até mesmo Satanás reivindicando para si o corpo e a vida de Moisés por conta da rebelião que ele teve. Como ele é acusador, então essas duas possibilidades elas não são assim totalmente estranhas, né? Na minha opinião, opinião própria. Então vocês falam, André, acho que não tem problema, você não vai ter nota menos por causa disso, se discordar. Então aqui ele aparece em Judas, lá em Apocalipse capítulo 12, já do ladinho aqui, ó. Judas, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso de número 7, né? Ó, 12, 7 Apocalipse. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, olha que coisa interessante, e seus anjos, então dá a entender que ele tinha, sob as ordens dele, né, um grupo de anjos lá, talvez alguns milhões ou bilhões, não sei, mas são os anjos que ele estava liderando. Então foi batalhar contra o dragão, né? Ou seja, o próprio Satanás, que é outro ser angélico. Então a gente percebe aqui que o Miguel, ele é um arcanjo sempre relacionado à nação de Israel. Depois a gente vai ver o porquê. Porque os príncipes, eles são direcionados, segundo os estudiosos, a nações e povos, né? Ou seja, o príncipe é o que governa sobre um território. Então é bem possível que tenha mesmo essa realidade. Ou seja, o arcanjo Miguel é aquele anjo designado por Deus a favor da nação de Israel, do território de Israel, do povo, da nação de Israel. Então os príncipes, no caso dos anjos, são esses seres que eles têm autoridade ou responsabilidade ou são guardiões em regiões. Então isso também não é estranho não. A Bíblia ela vai trazendo aqui, principalmente Apocalipse, essa realidade. Tudo bem, irmãos, a respeito do arcanjo, do Miguel? Amém. O Gabriel, né, é o próximo anjo que ele é diferenciado também e traz aí uma designação. Lembrando que Miguel, por exemplo, não é um nome próprio. Miguel, como a maioria dos nomes da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, não só identificava a pessoa, traziam características dessa pessoa, né? Então isso aí também é tranquilo, a gente já discutiu em outra ocasião, né? Então Miguel, quem é semelhante a Deus? Então é bem possível que Deus, quando cria esse ser angélico, ou investe ele de autoridade, coloca nele de fato uma autoridade e investe ele de um poder que é a própria representação do poder de Deus. E ele dá então esse nome. Quem é semelhante a mim? Quem é igual a mim? Então esse anjo talvez seja, não digo a personificação de Deus, não é isso, mas uma representação do poder de Deus. Que é esse ser, né, o arcanjo Miguel, esse ser que ele é investido de poder. Então é por isso que traz o nome Miguel, ou seja, quem é semelhante a Deus? Quem pode ser igual a Deus? O Gabriel, mais ou menos essa mesma ideia. Gabriel não é nome próprio, quer dizer mensageiro de Deus. Varão de Deus, homem de Deus ou mensageiro de Deus. Pode ter essa palavra no hebraico, né? Gabriel, esses três sentidos aqui. Tá? Que eles são semelhantes também, não tem problema ter os três sentidos aqui, que não é uma coisa contraditória a outra. Então, varão de Deus, homem de Deus ou o próprio mensageiro de Deus. E ele, a gente percebe aqui nos textos, vamos lá para Daniel, voltar para Daniel, né? Capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Agora está mais fácil de achar o Daniel. Daniel, capítulo 8. Olha só que coisa interessante. A partir do verso de número 15. 15, né? E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se apresentou diante um como semelhança de homem. Olha só. E ouvi uma voz de homem nas nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel,
dá a entender este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o seu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então quem se apresenta aqui é o próprio Gabriel, né? ao Daniel. Então ele aqui, amados, aparece como mensageiro de Deus. É interessante que nessa ocasião o Gabriel ele tem uma dificuldade em trazer a mensagem de Deus, né, ao profeta, ao Daniel. Quer dizer, não é nessa ocasião, mas é nesse livro, um pouco mais para frente, capítulo 10. E aí se apresenta então demônios que são chamados de príncipes também. Só que, porque principado, potestade, a gente vai ver que são categorias de seres angélicos, independente de demônios ou anjos de Deus, tá? Então aqui na verdade são categorias, né? Isso não é príncipe, então principado é só os anjos de Deus, potestade é só os anjos de Deus, não, são categorias de seres angélicos. Nós aprendemos também já que tanto anjos de Deus quanto demônios também, todos eles aliás são seres angélicos, né? Ou seja, ser angelical. Só que, lógico, os demônios são corruptos, são inglórios, não carregam em nada as características de Deus, a santidade e a glória e etc. Né? Então são seres mesmo horríveis em todos os sentidos da palavra. Embora eles possam se transfigurar em seres até bonitos, lindos, como os próprios anjos, mas é tudo um disfarce, né? Então aqui a gente percebe que o príncipe chamado de príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, né? Referente aos demônios. Então a gente entende que tanto na Pérsia quanto na Grécia tinha lá esse principado satânico tentando impedir o Gabriel de vir trazer essa resposta a Daniel. Mas nós sabemos que Deus é soberano e nenhum demônio impede nada. É possível, amados, que está registrado isso na Bíblia só para que a gente entenda que de fato há uma realidade espiritual onde há esse embate de anjos e demônios, né? Mas isso é muito pontual, não é que isso é todo dia, toda hora, porque essa questão de batalha espiritual é super valorizada. Nós vamos ter no próximo ciclo de estudo, próximo módulo, nós vamos ter a matéria chamada batalha espiritual, e aí a gente vai tratar da realidade e dos exageros que tem a respeito disso. Mas a Bíblia ela traz aqui para mostrar que existe essa realidade, né? Então Gabriel, Lucas capítulo 1, aparece novamente. Então a gente percebe também que são ocasiões bem específicas que esses anjos aparecem, né? Não são aqueles anjos assim que tá toda hora por aí. Nenhum anjo está toda hora por aí, né, irmão? Nenhum anjo também vive desocupado e passeando, a gente já falou sobre isso, né? Todos eles têm uma função. Não tem anjo de folga, né? Não tem anjo assim dando passeando. A gente vê que tem outro que fica passeando, né? Desocupado da vida, né? De onde vem o cidadão? De passear por a terra e tal. Passear ao redor da terra. Então aquele outro, que a gente não fala muito o nome dele, ele fica passeando, é um desocupado, não tem propósito, né? Ele só quer rodear buscando ver se traga um, né? Se engole um e tal. Mas vamos lá, então Lucas capítulo 1, verso 11, aparece o Gabriel novamente, né? Então diz aqui o texto, ó. Então o anjo do Senhor, que apareceu, pôs em pé diante do altar do incenso. E aí ele vem falando com o Zacarias. O Zacarias nem percebe que é um anjo. Depois que ele se depara, ele fala, nossa, verso 18, olha só, coisa interessante, verso 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei e tal, e tal, e tal. E aí ele começa no verso 19 a dizer quem é ele, que anjo que é esse. Para Zacarias, então ele identificou, é um anjo de Deus. Só que ele vai se apresentar agora, porque ele trouxe toda uma mensagem de Deus. Ele disse no verso 19, respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Olha só o poder que esse anjo tem, de deixar ele mudo, inclusive. Vocês lembram dos anjos que deixaram
a população, ou parte da população de Sodoma e Gomorra cegos? Foram eles, não foram? Foram eles? Não, não foi. Foi outro anjo. Foi outra ocasião? Quem que lembra disso aí? Eu me lembrei agora do anjo fazendo isso, um anjo de Deus. Foram, não foi não? Se não foi, depois eu pego o texto direitinho. Mas no Antigo Testamento tem essa ocasião, onde os anjos ferem de cegueira. Ah, lembrei. Foi no caso de Elias. Elias, né? Lembra? Não lembrei ainda. Não? Mas tem essa referência do profeta, onde eles ficam cegos, ou seja, é o anjo, ou são o anjo que fere eles de cegueira. E aí conduz esse povo. A questão é, o que eu quero destacar aqui, é que o anjo, esse anjo Gabriel e outros anjos, eles têm poder, inclusive, de fazer essas coisas. Lógico, são coisas pontuais. São execuções de juízo, alguns momentâneos, que eles são, lógico, autorizados por Deus, como eu disse. Nenhum anjo decide fazer as coisas aleatoriamente, né? Deus é soberano, Deus ele tem onisciência e claro que ele já autoriza o anjo a fazer todas essas coisas. Então nenhum ser, fora os homens, nenhum ser investido da autoridade do poder de Deus na criação, fora os homens e os demônios, irmãos, faz alguma coisa em desacordo com Deus. Só os demônios e só os homens são desobedientes a Deus. Olha que coisa terrível. Nem os animais são desobedientes a Deus. Já viu um papagaio falando mal pro outro papagaio de um rouxinol? Já viu assim um cachorro caluniando outro cachorro ou um gato que seja? Tem carne passando no portão? Então, amados, na verdade, o que eu quero dizer com essa brincadeira é que na criação de Deus é tudo harmônico. Quem desobedece a Deus? Os demônios e os homens. Inclusive nós cristãos também, de vez em quando, né? Ou de quando em vez. Alguns bem com frequência. Mas vamos lá, que senão entra em outra coisa aqui. Aí muda. Os querubins. Os querubins. Então, tranquilo do Gabriel. Também poucas passagens, só para falar que ele é um anjo também específico, né? Dentre os outros. Então, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Verso de número 22. Irmãos procurando aí, achando. A gente já vê aí esses querubins. 3, 22, 22, 23 e 24. É a primeira vez que aparece essa categoria, essa classe de anjo, né? Chamada de querubins. Sim, pode então ler. disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só que coisa interessante. Então, esses querubins, a palavra querube, né, tem alguns significados, tanto de guardar, quanto também de louvar. Então, adoração, louvar, são guardiões, na verdade, da adoração e da santidade de Deus. Esses querubins, eles aparecem tanto aí quanto lá em Ezequiel capítulo de número 10. Ezequiel capítulo de número 10, aí que eles vão aparecer com aquele 4 rostos, né? Homem, de boi, de leão e de águia voando. São esses 4, né? Repeti algum não, né? Falei os 4 diferentes. Aí eles aparecem aí tanto no capítulo 1 de Ezequiel quanto no 10, tá? As duas visões que o profeta tem desse ser aí, chamado querubim. Então os querubins, eles são esses anjos que têm a função de guardar a santidade de Deus. Eles louvam a Deus também, só que a função principal deles é guardar. No caso do Gênesis 3, guardam o quê? A árvore que Deus ele designou e aí restringiu para que o homem não tivesse mais acesso, né? Então a gente percebe que tem essa classe de anjos aí. É plural, né? Querubins. Lembram de quem era da ordem dos querubins? Sempre que aparece relacionado aos anjos, é no plural, querubins. Sempre. Agora só tem uma vez que aparece querubim no singular. Vocês lembram? Que é o que está guardando a árvore. Não. Lá...
E Ezequiel capítulo 28, Satanás. que é o próprio Satanás. Então Satanás a gente descobre que era da ordem ou da categoria dos querubins. Era um anjo também guardador, né? Era um guardião. E ele também tinha a função de louvar a Deus, porque lá no capítulo 28 vai aparecer. Nele estavam os sons, os instrumentos de música e etc e tal. Então nós descobrimos que ele é dessa categoria dos querubins. Só que só referindo-se a ele que está no singular, ou seja, querubim ungido. Então a gente Quando entende... é para guardar a árvore da vida, não é o querubim? Sim, os querubins. É querubins. É, os Não querubins. só. Só aqui que aparece... Eita, irmão, desculpa. Não deu para segurar, não. Ai, tá, meu pai. Que coisa boa, né? Você se alivia. Depois a gente edita isso aqui na gravação. Edita nada, aqui é tudo ao vivo. Né? Então, é ao vivo e a cores. Olha que coisa interessante. Então, é só... E aparece querubim ungido. Então, a gente percebe que, de fato, Satanás era da categoria desses seres, né, angélico, e ele era específico. Então, possivelmente, ele de fato era um ser angelical diferenciado dos outros. Mesmo pertencendo à mesma ordem dos querubins, mas ainda assim, Deus de alguma maneira lhe deu algo a mais. E aí esse algo a mais que ele aí se orgulhou, né? Ele falou, não, sim, vai descer. Eu sou o bambambam. Mas a formosura, o texto diz, né, mamãe? Ele tinha uma formosura tal que aí levou ele então a se orgulhar dessa formosura. O coração dele se encheu desse orgulho. Depois a gente fala que o pecado do diabo é o orgulho, né? Então é um negócio muito perigoso quando o homem se envaidece, fica soberbo, acha que é melhor. Isso é um pecado muito perigoso, irmãos. Porque é o pecado que levou Satanás a ser Satanás, né? Ou seja, o querubim a se transformar no Satanás aí. Então, esses dois textos, né? Agora, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo de número 6, a gente percebe que vem outra categoria chamado de serafins. Capítulo 6 de Isaías. Isaías eu acho que eu já consigo achar aqui. Ô meu amado, bom? Capítulo 6 de Isaías. Aparece então outra categoria de seres angélicos, chamado de serafins. Isso. Capítulo 2. No versículo plural. 2. É do capítulo 6, né? Isso. Isso. 6, versículo 2. Do 1 ao 3 vai trazer aqui o texto completo, né? Então a gente percebe aqui que esses serafins, bom, a palavra serafim, como querubim vem do querube guardar, serafim vem de seraf, ou serafã, que quer dizer seres inflamados, seres ardentes. Esses são os pentecostais. Fala a língua estranha, né? Fala a língua dos anjos. Sei não. Então, o que acontece? Esses seres, a gente observa pelo texto que são seres que estão diante de Deus. Que são seres que de fato ficam diante de Deus. É por isso que eles têm essa aparência ou seja, seres que estão em chamas. Esse seria mais ou menos aí o aspecto, né? Seres em chamas, inflamados, que irradiam a glória de Deus, porque eles estão diante de Deus. Então é a glória de Deus, na verdade, que faz com que eles tenham esse aspecto, né, de seres inflamados. E eles estão envolvidos na adoração. De dia e de noite, então, entre aspas, de dia e de noite, né, que na eternidade não existe isso, mas é o que o texto traz. Eles estão diante de Deus, louvando a Deus. É por isso que eles têm 6 asas e com 2 cobrem o rosto, em sinal de reverência a Deus. Com 2 cobrem os seus pés também e 2 eles voam. Mas isso tudo é representação. Ou não, né? Só para me excluir aqui, de repente chega no céu. Aí eu falei, não, eu falei ou não. Falou que não era? Não, talvez. Eu falei que pode ser ou não. Então, tá tudo certo. Aí, amados, a gente percebe aqui que lá em Apocalipse capítulo 4, verso 8, eles estão lá também. Então aqui em Isaías 6 e 1, esses seres aparecem. Eles têm então esse aspecto em chamas porque estão diante da glória de Deus, diante do trono de Deus. De dia e de noite, diz aqui o Apocalipse, né? Capítulo 4, versículo de número 8. De dia e de noite eles estão louvando a Deus. Olha que coisa interessante. Verso 8. E os 4 animais
Tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Olha que coisa interessante. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E aí eles adoravam a Deus, então, incessantemente. Então os serafins, eles são esses anjos que eles estão diante de Deus com aspecto inflamado, porque a glória de Deus está envolvendo eles. E eles são então esses seres adoradores, tá? A função principal desses seres é adorar, louvar a Deus. Então Deus, ele está continuamente sendo adorado por esses seres angélicos no céu, ininterruptamente, desde o que eles foram criados, que já faz bastante tempo, viu, irmão? Muito tempo. Então Deus não tem crise nenhuma quando eu e você não adora Ele. Ele não precisa disso. Antes ainda, inclusive, de nós sermos criados, Ele já tinha. O capítulo 6 de Isaías, voltando lá, só para explicar um negócio bem interessante, pelo menos eu acho interessante, né? É por isso que eu vou explicar. Fala aqui, irmão, e eu vou pedir até a versão que vocês têm aí, sendo diferente da minha, talvez já traz aí algo explicado. No verso 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Essa palavra séquito, como que está aí na versão de vocês? Séquito. Séquito? Não, é diferente, mano. Se for diferente, se for igual, não precisa. Tá tudo igual, séquito? É porque tá todo mundo na revista corrigida. É, que pena. 6 e 1. Tá aí, Luciano, também é séquito, mano? Não, Paula, o séquito. meu aqui tem outra versão, só. Então pegue outra versão aí, Ricardo, por favor. Uma atualizada, uma NVI. Até mesmo a NTLH, que não é muito boa para estudo, mas talvez se ela trouxer aí o que eu quero. 6 e 1. 6 e 1. Tem NVI? Isso. Pode ser. No ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. A aba da sua veste. Então, ao invés de séquito, está a aba da sua veste. Tem mais outra expressão? No lugar de séquito, né? Então, a aba das suas vestes. É outra. Eita, Veja aí, enquanto você acha, eu vou explicando aqui. Olha só, para eu tentar... A aba do seu manto. Isso. A King James, a aba do seu manto. Eu pensei que você estava na Bíblia. Você está aí com o celular. Ah, tem as... Olha aí a cola. É que tem todas as traduções. Isso. Então vamos lá, então me ajuda aí. É isso que eu queria, por isso que eu falei, ué, ele falou que não tinha e agora está lendo na Bíblia? Como que é esse negócio? Então vai lá, mano, me ajuda aí, você que está engatilhado. Ali já dá conta, Ricardo. Não, então, A aba é do porque seu manto. Eu cliquei aqui, o negócio... Não tem problema, varão. Aba do seu manto, A aba das suas vestes. aba das suas vestes. O que mais aí? Só para eu tentar explicar aqui qual foi a visão Aba de das fato. suas vestes enchia o templo, né? Que é na... Isso. De Bom, novo. vamos deixar só essas aí, já dá conta. A visão, o que Isaías enxergou de fato, foi um ser sentado num trono, tá certo? Quando ele viu em volta, uma espécie de um manto, o manto do rei. O rei não tem aquele manto? Que quando ele senta no trono não fica aqui, ó, envolto, né? Só que esse manto, a visão desse manto, na verdade, a forma desse manto, eram seres angélicos, tá certo? Era como se fosse uma multidão de seres angélicos em redor do trono de Deus. Ou seja, um cortejo. O que é um séquito? É um cortejo. É uma multidão que acompanha, no caso aí, o próprio rei, o próprio Deus, né? Então a visão era como se fosse um manto, porém são esses seres cortejando Deus. Esse é o sentido do séquito. E a aba das vestes, então, mas é relacionada a esses seres, que na visão dá a impressão que é um manto do rei, mas na verdade são os seres, né? Então só para traduzir a visão e tal, o que Isaías de fato viu. Então Deus está com uma multidão de seres angélicos adorando Ele, amados. Desde sempre, ou seja, desde que foram criados, claro. Mas Deus não tem esse negócio de, se a gente não adorar, meu irmão, adora Deus, porque não, Deus não Ele tem... vai ficar triste se você não Não adorar. tem falta de nada. Ele é um ser adorado na eternidade, ininterruptamente. A nossa adoração é aquele negócio xoxo, negócio sem graça, não, né? 1h30, meia hora, 40 minutos, 2, 3, 4 vezes na semana. Um negócio bem sem sentido muitas vezes, sem sinceridade, sem sal e sem açúcar. Mas na adoração celestial é aqueles seres adoram a Deus
porque o veem, né? Sabem que ele é muito melhor do que nós. Olha que coisa interessante. Só para a gente entender como que é essa população angélica no céu, né? Então, os serafins são esses seres aí, e essa categoria que está, então, adorando a Deus de dia e de noite. Vamos partir para outras categorias, amados, em Colossenses. E aí, Colossenses já vai trazendo todos os termos, né? Que eu quero trazer para vocês aqui. Vou tentar resumir ao máximo. Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo de número 1, versículos de número 16. Então, aqui o texto vai dizer que o próprio Jesus é quem cria esses seres, né? No verso 15 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele, verso 16, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí traz os termos, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que significa esses termos? Tronos, dominações, ou domínios, né? Principados e potestades. Isso se refere, esses termos também se refere a demônios. Quando a gente pega Romanos, vamos para o texto de Romanos, depois a gente volta aqui, só para eu falar desses termos, mas referindo-se a demônios, tá bom? 8:38, Romanos 8:38. 8:38 de Romanos. Está escrito: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, olha, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. No caso, poderiam separar Paulo, o servo de Deus, do próprio Deus. Então, esses anjos não podem ser anjos de Deus, irmãos. Essa designação. Paulo ia estar se referindo, nem os anjos de Deus podem me separar? Não tem sentido, né? Então, ele está se referindo aqui a demônios. Então, nem esses anjos, nem esses demônios, nem a categoria dos principados, nem a categoria das potestades poderiam me separar de Deus. Então, esses termos referem-se tanto a anjos de Deus quanto a demônios. Lá em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13, também traz lá, aliás, traz ainda outro termo lá que a gente não tem aqui, que eu já vou aproveitar o texto para acrescentar e vocês anotem. Eu acho que nem no livro deve ter isso aí, viu? Esse que eu vou trazer agora. O 13, o capítulo 6, verso 13, diz assim, ó. Aliás, 12, né, irmãos? Porque não temos em lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas. Então não é nem o Satanás que ele está se referindo, né? São demônios mesmo, como principados das trevas. E contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse termo, os hostes, até em outra versão deve estar explicando, são tropas. Então olha o que ele está falando, são tropas, exércitos mesmo. Ele está dizendo para a gente, a nossa luta é contra esses exércitos, contra essas tropas infernais, contra essas categorias de potestades, de principados, né, de príncipes das trevas. Então esses termos aqui referem-se também, e me parece que é só esses dois textos mesmo que se referem a demônios, o resto tudo mesmo são os anjos, né? Então, o que são os tronos? Os tronos, eles podem ser categorias esse termo, de anjos que estão na presença imediata de Deus, ou seja, estão diante dos tronos de Deus, é por isso que eles são designados como tronos, ou seja, anjos tronos, né? Onde possivelmente Deus... Então o trono de Satanás é como se ele estivesse aqui nas alturas, no caso. Não, no caso, referindo a Satanás, não. Aqui eu estou pegando esse termo, referindo-se... É no âmbito... No Colossenses 1,16, Luciano, aqui está no âmbito geral, os termos, né? No âmbito geral, que Jesus criou. Então está pegando a criação no original. O Colossenses 1,16 está falando que Jesus criou lá no original. E no original o que Deus criou foi bom, foram os seres angélicos. Então aqui não está incluindo esse, entre aspas, tempo, ou essa ocasião onde esses seres caíram. Então quando fala de tronos aqui está se referindo a todos os anjos de Deus antes do pecado. Entende? Então esses tronos aqui são os tronos mesmo, são aqueles... Lá tem um salmo muito interessante, 1 ou 2 textos nos salmos, que eles vão falar que Deus ele vem nas asas do querubim,
né? Não tem esse termo? Nunca leram? Não, eu estou ruim hoje que eu não separei todos os textos. Estão me vindo, inclusive vem, né? Alguns que eu não estava pensando. Mas lá, qualquer coisa depois vocês me cobram e eu pego lá e jogo no WhatsApp, tá? Mas Deus, ele vem nas asas do querubim. Essa é a ideia, né? Que esses anjos servem até de trono. Isso é tudo figurado, é tudo visão, é abstrato, então não é que é uma realidade, é mais pedagógico. Mas esses tronos seriam esses anjos que estão na presença imediata de Deus. É por isso que são chamados de tronos, tá? Domínios. Não há, na verdade, algo específico para esses domínios, né? O que esse termo quer dizer especificamente. Possivelmente, talvez, pode ter uma possibilidade. Estou me excluindo de tudo aqui para não errar, né? Talvez anjos que de fato eles têm algum domínio sobre alguma ocasião, sobre alguma situação, sobre alguma região mesmo, localidade. Pode ser, eu não vou nem insistir porque não tem base nenhuma bíblica para afirmar isso, mas só para a gente... É 2 Samuel? O qual? Ah, também, pode ler, Joana. também. É que tem semelhança. É porque, na verdade, o Salmo é essa passagem, Varão. Mas pode ler, obrigado por achar aí, pode ler pra Não, gente. tem o 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11. Isso. Subiu um querubim Isso, e voou e foi visto sobre as asas do vento. isso. O Salmo vai relatar essa passagem, né? Mas é exatamente essa, Varão. Obrigado aí pela... Qual que é o texto? 2 Samuel? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11. 22 e 11, exato. Se você tiver Bíblia de que tem aquelas concordâncias, só pegar na concordância e vai jogar para o Salmo. Pode ter certeza. Mas que diz isso aí. Mas a ideia é essa mesmo, né? Os Salmos acho que é o 18 e 10, né? Tá vendo aqui? Ah, então veja lá. Possivelmente. Tá vendo só como ajuda aí? Né? Uma ajuda? É isso mesmo? Aí, É isso, Varão. Salmos é 18 e 10, é isso mesmo. E montou no querubim e voou, voou sobre as asas do vento. Exato. O Salmo era esse que ele está relatando lá. Obrigado, meu irmão. Então já 18, 10. 18 e 10, Salmo, 2 Samuel 22, 11. 22, 11. Então essa é a ideia. Obrigado aí, Jamir Vitor. Bem lindo também, muito lindo, da Sofia Cardoso. Que vai falar sobre isso aí. Exato. Eita, essa faz um tempinho, né, mano? É o flashback. Então, principados, amados, outro termo que a gente já falou, então, o arcanjo Miguel é um príncipe, né? Principado quer dizer governantes do que? Príncipe mesmo, que governam entre povos e entre nações. Então, seriam esses anjos designados por Deus para serem esses guardiões mesmo, tá? Essa é a ideia, de fato tem isso. O problema é quando se dá muita ênfase a isso na batalha espiritual, né? Ah, anjo tal. É uma verdade, mas não é algo a gente se prender muito, irmãos, tá certo? Porque às vezes as pessoas elas exageram, a gente vai ter a clareza disso no estudo quando a gente tiver. O problema não é que é mentira ou que é verdade, o problema é o exagero que se tem nesses temas, a supervalorização disso, né? E aí vai falar de tudo quanto é demônio não sei das quantas, é demônio que faz isso, é demônio que faz aquilo. É verdade em certo sentido, em certa medida? O problema é errar a medida, que é o que a batalha espiritual faz, distorcendo, né? Erra a dosagem do negócio. Até alguém disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? E é verdade. E a potestade, então, seria, aí o último termo, potestade aqui do texto, né, de Colossenses 1,16, potestades quer dizer autoridade. Seriam autoridades que têm outros anjos subordinados a ele. Então seria uma espécie mesmo de poderes. Anjos que são investidos de poderes. E a gente vê isso no Apocalipse, né? Tudo bem, só para tentar explicar muito superficialmente, o Colossenses 1,16, os termos tronos, potestades, principados e potestades. Tronos, domínios, principados e potestades, né? E as hostes também são as tropas. Daniel capítulo 4, eu não vou ler, só anotem o versículo, em casa vocês leem, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Daniel capítulo 4, verso 13, 17 e 23. Então Daniel 13, capítulo 4, verso 13, 17 e 23. Vai trazer um termo referindo-se a anjo como vigilantes. Não, vigilantes, né? Aqueles que de fato de alguma maneira estão guardando alguma coisa.
Anjo do abismo, outro termo, Apocalipse 9 e 11. Esses anjos, ou esses demônios, eles estão presos no abismo e eles vão ser então soltos por Deus lá no finalzinho da história humana, né, na grande tribulação, e eles então vão liderar inclusive muitos outros demônios para destruir um bocado de coisa aqui na criação de Deus. E até ele tem, esse anjo específico que está no abismo, tem um nome, que é chamado de Abaddon e Apolion, que quer dizer destruidor. Né? Então a gente percebe também que existe categorias de demônios que são, à semelhança dos anjos de Deus, tem essa diferenciação de anjos investidos de mais poderes. No caso dos demônios, irmãos, não é nem questão de poder em si, é questão dessa ferocidade, tudo isso permitido por Deus. Isso tem que ficar lembrado e bem claro, tudo isso permitido por Deus. Então esses seres não estão desgovernados. Deus é o Senhor da sua criação. E ainda que esses demônios fazem uma coisa ou outra, mas é tudo sob a vigilância e a permissão de Deus de alguma maneira. E a gente, claro, que não entende todos esses processos aí, né? Tem coisa que a gente não tem condição de entender como que se dão todos esses processos aí, dessas permissões de Deus. Há um anjo no capítulo 14 de Apocalipse, agora é tudo Apocalipse, tá? Quase tudo. Capítulo 14, verso 18, vocês anotem aí, tem um anjo lá que a gente chama de anjo sacerdote. É o anjo responsável lá na eternidade para deixar o fogo aceso. Esse também é pentecostal, hein, cara? Deixar o fogo aceso, varão. É uma espécie de anjo sacerdote, pelo menos na visão, é isso que dá para entender. Se de fato na realidade ninguém sabe, né? Chegando lá, possivelmente a gente sabe, vai saber. Mas é um anjo sacerdote, ou seja, esse anjo que é envolvido nessa tarefa que o sacerdócio tinha. Porque eu não sei se eu já falei para vocês, amados, ou se vocês já estudaram, que o que foi feito aqui na terra, lá no tabernáculo, na verdade foi feito porque Deus tinha mostrado para o Moisés. Então é possível que na eternidade tenha algo semelhante àquilo que Moisés fez aqui na terra. Tudo foi ordenado por Deus, medida, material, formato, né? Quando a gente estuda Êxodo, tudo, Deus falou, olha, pega lá material tal, a medida tal, vai ter que ser assim. E ele disse assim, faz tudo quanto eu te mostrar. Quando a gente vê Apocalipse também, os céus abertos lá em uma ocasião, o João ele vê o tabernáculo de Deus e vê a Arca da Aliança inclusive lá. Então olha só, possivelmente tem essa questão, que o que Moisés fez aqui seria mais ou menos uma representação do que existe no céu. E aí a gente vê então esse sacerdote angélico, né, fazendo essa função aí do incenso, recolhendo as orações e tal. Então aí tem o anjo sacerdote. Tem no capítulo 16 de Apocalipse também, verso 5, o chamado anjo das águas. Olha só, o anjo das águas. Ou seja, esse anjo que tem controle sobre as águas. É interessante isso, né? Apocalipse, capítulo 16, verso 5. A ideia seria que Deus tem um anjo, se mais não sei, mas pelo menos aqui mostra um anjo, poderoso, que ele tem, por Deus, autorização de controlar as águas. Irmãos, eu não duvido, não acredito que seja todas as ocasiões, mas eu não duvido que algum juízo de Deus venha através de alguns tsunamis que nós tivemos na história. Não duvido. Não estou afirmando isso, mas não duvido. Porque Deus tem controle sobre tudo mesmo. Como a gente vai ver mais para frente aqui, no capítulo 7 de Apocalipse, tem o chamado os anjos dos ventos. Então em Apocalipse está claro que Deus dá ordem a esses anjos de segurar os ventos da terra. E não tem ventilação. Fecharam as portas e as janelas e o vento não circula mais. Nessa não circulação dos ventos na terra, há um superaquecimento, né? Onde as temperaturas são elevadas ao máximo. Estou falando no tempo da grande tribulação. Mas são os anjos que fazem isso. Pela ordem de Deus, segura os ventos. Olha que coisa interessante, o poder de Deus, né? Então a gente percebe também esses anjos que controlam o vento. É possível que de fato haja essa organização? Pelo menos é o que a Bíblia dá a entender. Que tem lá um anjo que ele tem controle sobre os ventos, sobre as águas, sobre os elementos da terra, na verdade, né? É possível que tenha um anjo que cause um terremoto, que Deus dê ordem para ele fazer isso? É possível, a gente não descarta isso. A gente só não pode ficar exagerando e toda vez que acontece foi Deus, é um anjo. Ah, o furacão é Deus enviando
o juízo, o tsunami foi Deus que castigou o Timor-Leste. Não, também a gente não pode cair nesse exagero, né, de todas as vezes, mas também a gente não descarta, porque a gente percebe que há essa possibilidade. Anjos guardiões, aqui é na crença judaica, no capítulo 12 de Atos, fugir um pouquinho de Apocalipse, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a gente percebe aqui que, eu estou falando de uma crença judaica, tá? Os judeus tinham a crença que havia anjos que eram chamados de anjos guardiões, mas guardiões pessoais. Me parece que é Mateus 18:10, me ajudem aí, não anotei essa referência não, mas parece que é o 18:10 de Mateus. Isso não é da Igreja Católica em si, embora a Igreja Católica tenha esse ensino. Mas desde o judaísmo já havia essa ideia de que havia anjos da guarda, ou seja, anjos designados por Deus para proteger pessoalmente as pessoas, né? Então cada um teria aí na crença judaica e também a semelhança da católica esse anjo da guarda. É 18:10? Fala que os anjos veem a face do Pai, né, que está nos céus. Mas é os anjos dos pequeninos? Isso mesmo. Então a ideia seria essa, baseada nesse texto, na crença judaica e no próprio catolicismo, né? Os anjos dos pequeninos, ou seja, os anjos da guarda, que pessoalmente cada um teria um. Estou falando numa crença judaica, tá, irmãos? Apesar que tem gente que nem o anjo da guarda está dando conta, né? Um dia o rapaz disse para mim, rapaz, meu cunhado, ele dirige tão perigosamente que se ele bater, mata o anjo da guarda. Então... Mata não, que o anjo já saiu de perto. Já vazou. Não, a batida é tão violenta que o anjo morre. O anjo da guarda morre. Mas é uma crença judaica, só para falar aqui. Atos dos Apóstolos, amados, eu quero trazer aqui uma última abordagem, último ponto. Porque os anjos de Deus, eles têm diversas funções, tá certo? Inúmeras funções que nós desconhecemos. Agora, uma última que eu quero destacar, que o Atos capítulo 7, verso 38, vai dizer... Aí vocês já podem anotar aí, tá? Eu não vou ler não, depois ler em casa, só vou dar as referências. E aí eu explico aqui. Atos capítulo 7, verso 38 e verso 53. Então anotem aí, Atos 7, verso 38 e 53. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 19. Todos esses textos vão estar se referindo ao mesmo ponto que eu vou colocar aqui. Então, Gálatas 3 e 19. Hebreus, capítulo 2, versículos de número 2. Alguém pode ler o 2 e 2 de Hebreus? Porque os outros dois são semelhantes. Se alguém achar. Aliás, qualquer um desses aí vocês podem ler. Estava aberto no outro. Então, o que tiver aberto é mais fácil. 2. Pode ser, mano. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão é desobediência, recebeu a justa retribuição. Isso. Olha só. Aí vai dizer, nos outros dois textos também que são semelhantes, que Deus, ele deu a Moisés as tábuas, aquelas tábuas que a gente chama de os 10 mandamentos, através do anjo. Então, na verdade, não foi Deus diretamente que entregou para Moisés. Tá certo? Foi através do anjo. Então, o anjo que trouxe e entregou na mão de Moisés. Olha só. Então, esses três textos dizem isso. Lá, é que eu estou tentando achar aqui, eu não marquei o texto, mas lá no Antigo Testamento vai ter um termo lá que são miríades, né? E que é referindo-se a essas três passagens, está se referindo a essa ocasião do Antigo Testamento onde Moisés recebe então as tábuas da lei. Então esses anjos também tiveram, amados, nesse processo da entrega das tábuas dos 10 mandamentos, que ali começa a Bíblia a ser escrita, né, pelo próprio dedo de Deus. Aqui eu estava pegando aqui a referência na cabeça do dedo de Deus, mas não tem nada a ver não. Mas aqui a gente percebe então que os anjos também tiveram essa função, tá, de entregar as tábuas da lei. Então foi por intermédio de seres angelicais que o Moisés recebe então aí as tábuas da lei. Achei, Deuteronômio 33. Deuteronômio 33.
Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. 33 e 2, essa eu vou ler. Diz assim o texto, ó. E disse, pois, o Senhor, veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. 10 milhares de santos, algumas versões vão estar miríades ou talvez até outra expressão. Mas Deus veio até Moisés no Monte Sinai, cercado com milhares e milhares de anjos. Um desses anjos, então, entrega a Moisés as tábuas da lei. Tá bom? O último texto, último mesmo. Lá no 4, né? 33, 4. Ah, também. Sim, que Moisés nos deu a lei, né? Por herança e tal, sim. Mas o 2, irmã Maria, vai falando que Deus veio então com esses milhares de anjos ao encontro de Moisés. Aí esses 3 textos do Novo Testamento que eu dei para vocês vai falar mais claramente que os anjos vieram e entregaram, tá bom? O último versículo, 68 e 17 de Salmo 68 e 17, aí eu encerro a aula, a matéria, e aí se vocês, lógico, quiserem perguntar alguma coisa, eu continuo, senão a gente encerra aqui, né? Então, Salmos 68, verso de número 17. Olha só. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como no Sinai, olha, está entre eles como no Sinai, no lugar santo. Então, esses carros de Deus, esses milhares de milhares, que a semelhança lá do Monte Sinai, são os próprios anjos. Ou seja, esses seres estão envolvidos em todo o processo de resgate da humanidade, em toda a história da humanidade, estão envolvidos na adoração de Deus. Então são seres ativos desde o dia que foram criados, em diversas atividades e funções que eles têm. Vocês têm alguma dúvida, amados, de alguma coisa que a gente falou até aqui? Seja pelos vídeos que nós tivemos, as aulas à distância, ou aquilo que nós discutimos hoje mesmo? Fale agora ou depois, né? Cálice. Não, cálice para sempre não, jamais. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a pontuar? Não mesmo? Tudo certo? Tá bom.